Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e sextou! Sextou de carnaval! Meus amigos, sexta-feira, muita gente já tá nos preparativos, né? Já tá começando ali a movimentar as coisas, a organizar ali as caixas térmicas, já preparar as coisas para descer pra praia, ou preparar as coisas para ir para aquela área de lazer com a galera, ou se não, para aquela festa. Enfim, muita gente se preparando pro carnaval. Como vai ser o carnaval de vocês? Já desejo para vocês um excelente fim de semana de carnaval. Meu carnaval, galera, vai ser trabalhando e estudando. Vou utilizar o carnaval para isso. Porque assim, depois que você vai pegando uma certa idade, você começa a querer fugir da multidão. Você começa a querer fugir da multidão, mano. Hoje, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, cara, eu prefiro em feriados prolongados, às vezes, tipo, ficar em casa trabalhando, estudando, e depois, em fora de época, ir para os lugares. Por exemplo, assim, eu prefiro às vezes ir numa churrascaria, num restaurante, de segunda ou terça-feira. Ah, Neto, mas às vezes eu prefiro. Porque assim, eu vou pagar geralmente mais barato, porque vai ter dias ali com promoções, vai ter menos fila, né? Não vai ter aquele caos de gente nem nada. Eu vou ser melhor atendido, porque o garçom não vai estar naquela confusão, naquela correria maluca. E provavelmente também, até mesmo a comida, a carne, ela vai chegar mais fresca. Então, tem as suas vantagens também, às vezes, você fugir um pouco do foco, né? Você pega aquele foco no feriado prolongado, onde todo mundo tá indo viajar, todo mundo tá lotando o supermercado, todo mundo tá lotando a praia. Aí você sai desse foco e num fim de semana aleatório, que não tem nada, aí sim você desce pra uma praia, aí você vai fazer algum programa ali diferente, especial. E aí você encontra a coisa mais tranquila. Então a gente vai ficando velho, a gente tende assim, né? Porque quando você é novo, você quer a multidão. Quando você é novo, você quer o caos. O importante é o rolê. Só vou fazer um churrasquinho mesmo aí com os amigos hoje e tal, mas o resto do fim de semana eu vou aproveitar para trabalhar e para estudar. Mas que bom, que bom. Acho que quem for trabalhar, quem for estudar, quem for se divertir, o importante é que todo mundo aí fique com paz, saúde e passe ao lado também das pessoas que gostam, beleza? Então, bom carnaval para todo mundo. Com vários assuntos aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. Não se esqueça, ó, de apoiar os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, eu sempre falo aqui, não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Na Tribo da Sorte, você tem duas vantagens. Primeiro, a vantagem logística. Você não precisa se desgastar em ir até as lotéricas nem nada. Segunda vantagem, a inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade, porque a inteligência artificial, ela te entrega as matrizes dos sorteios da Mega Sena, Lotomania, Lotofácil, enfim, bons e velhos das lotéricas que vocês já conhecem. Eles entregam números prontos para você e você participa desses bolões eletrônicos com uma melhor probabilidade de ganho. Então, ao apoiar a Tribo da Sorte, você também está apoiando o canal nosso aqui, porque eles são incentivadores demais, estão sempre do nosso lado, são parceiraços, tenho extrema confiabilidade no trabalho deles. Você pode chamar lá, tem suporte técnico, beleza? Para você tirar todas as suas dúvidas. Fala que você veio do Opina Porco e eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Não deixe de utilizar o nosso cupom Opina Tribo. Ele vai te dar um desconto, tá bom? Para que você conheça essa plataforma. Então vamos lá, pessoal. Vamos bater um papo aqui. Ontem teve jogo do Palmeiras. E assim, como de costume, eu falei para vocês, quando tiver um jogo que seja clássico e tudo mais, nós fazemos um vídeo de pós-jogo, porque eu acho que vale a pena, né? Geralmente os jogos terminam muito tarde, a maioria da galera tá dormindo, então... Agora, quando for um jogo clássico, aí eu acho que vale a pena a gente trazer. Agora, quando é um jogo assim, de uma partida típica, às vezes contra um time não muito expressivo, de uma rodada mais, entre aspas, normal, nós falamos aqui rapidinho sobre as impressões do jogo de ontem. O jogo de ontem, somado à coletiva também, que eu já vou falar sobre essa questão da coletiva aí, que tá rolando na internet, muita gente acabou criticando o jogo de ontem, né? Criticando o Palmeiras ali, pô, terminar com 3 zagueiros, 3 volantes, um atacante que malemar tava surtindo efeito. Assim, mano, eu acredito que o Campeonato Paulista
ele é um teste. Se você observar, por exemplo, o time do Fluminense, cara, eu considero um time muito bem treinado e muito bem encaixado. Ganhou de 1-0 do Sampaio Corrêa ontem. Então, assim, os caras ofereceram uma resistência. Você entendeu? Não foi um placar elástico. Nesse início de temporada, é normal haver ajustes, é normal haver erros, é normal haver tropeços. O que não justifica-se, talvez, é um tropeço como aconteceu na Supercopa. Aí estamos falando de um jogo contra um dos maiores rivais, estamos falando de um jogo que vale ali o título da Supercopa, já é dinheiro no caixa, é mais um troféu para colocar na estante. Então ali, eu acho que não é um jogo que permite cometer muitos erros. Tanto que o São Paulo, do início ao fim, manteve uma marcação muito precisa, fechando os espaços do Palmeiras. O jogo de ontem eu considero um jogo aceitável. O Palmeiras ganhou, vitória importante. Ah, jogou bonito? Eu não acho que jogou bonito também não. Esquema aí de 3 volantes, pô, a gente tá falando do Aníbal, a gente tá falando do Richard Rios e a gente tá falando do Zé Rafael. Mano, são 3 caras muito bons. E se você for ver mesmo quem realmente é aquele volantão mais clássico assim, acaba sendo até o Zé Rafael. Porque tanto o Richard quanto o Aníbal são jogadores que constroem jogada. São jogadores que voltam e vão e levam. São muito dinâmicos. Então eles acabam até meio que fazendo uma função, entre aspas, digamos, de um meia. Eu não vejo nada negativo nesse esquema dos 3 volantes. 3 zagueiros, eu confesso pra vocês que eu não gosto. Se eu falar pra vocês que eu gosto de 3 zagueiros, eu tô mentindo. Eu não gosto. Agora, qual que é os pontos de questionamentos que eu tenho a respeito da situação do Palmeiras? Talvez eles são muito mais extra-campos do que dentro do campo em si, dependendo a partida. Por exemplo, ontem o Flaco, no final do primeiro tempo, ele terminou a entrevista falando que ele tava puto, porque ele não pode perder um gol daquele. E eu acho que é esse o espírito que o jogador tem que ter. Não é vir com aquele discursinho, não, teve a oportunidade ali, mas eles ofereceram resistência também, mas o importante é a gente sair daqui com a vitória, o importante é isso, é aquilo, sabe aquele papinho que você vê? Agora ontem não, ontem ele falou, eu tô puto, eu não posso perder um gol daquele como eu perdi. Ele falou isso. Então, esse espírito eu gostei. Ficar puto, certo? Ele não dá desculpinha. E ele fala, aquele gol ali, não tem como eu perder um gol daquele. E foi isso que ele falou ontem. Então, eu acho que esse senso crítico do Flaco com ele mesmo, pra mim, mano, o cara começa a ganhar muitos pontos em relação à questão de oportunidade, em relação à questão de desejo e de vontade. Agora, os pontos que eu questiono aqui, que são mais extra-campos, como eu falei pra vocês. Olha só o que o Abel falou na coletiva. Se você me perguntar, o Palmeiras tem 20 milhões para comprar um ponta? Não. Tem 15 milhões para um meia? Também não. Temos que usar outros recursos. Aí ele fala, né, que tem que utilizar os recursos que tem e tudo mais e tal, fala da chegada do Lázaro, isso e aquilo. Aí é o meu questionamento. O meu questionamento, ele é muito mais extra-campo do que interno. Porque é o seguinte, cara, como que o Palmeiras não tem 20 milhões para comprar um ponta? Como que o Palmeiras não tem 15 milhões para comprar um meia? Olha o tanto de jogador que o Palmeiras vende. Olha o tanto de bilheteria que o Palmeiras fez ano passado. Olha o valor da marca, da estrutura Palmeiras. O que está acontecendo? Para onde que está indo esse dinheiro? É aquela velha pergunta que eu sempre coloco aqui. E alguns torcedores do Palmeiras não gostam, passam pano, lambe a Leila. Mas e aí? Vocês são capazes de responder essa pergunta? Porque se você observar as dívidas do Palmeiras com a Crefisa, antes tinha dívida com a Crefisa. Mas agora não, ela tá lá embaixo. Ela tá lá no pé. O que o Palmeiras movimentou só com a venda do Arthur e do Kevin esse ano, já ultrapassou muito a dívida que o Palmeiras tinha com a Crefisa. Para onde que está indo esse dinheiro, então? Por que que o Abel, ele coloca essa declaração, e quando ele coloca essa declaração, ele joga uma faísquinha no torcedor mais crítico, a diretoria. Já não é a primeira vez que ele fala isso, sobre questão de qualidade, sobre questão de contratação. Só que aí também é o seguinte, Abel, não adianta lá no final do ano, se eventualmente ganharmos um título, você vir e encher a boca para falar do Anderson Barros, para elogiar o Anderson Barros, para elogiar a Leila Pereira. Tudo bem, a gente não tá falando aqui que você tem que meter o pau. Deixa que essa função a torcida faz. Não precisa se comprometer com isso. Mas também não precisa sim, né? Dê o tapete vermelho e ficar lambendo. Aí não dá. E aí
É essa a pergunta que eu faço. E por falar em dinheiro e por falar em pergunta, vamos aqui passar para outra pauta? Vamos conversar aqui sobre outro assunto. É o seguinte, galera. Saiu uma notícia aí de que o Flamengo estaria mudando de ideia em relação ao Igor Coronado. Ontem no jornal O Dia, à noite, essa notícia saiu no fim da tarde, início da noite, ela trazia a informação de que o Flamengo avaliava entrar na briga e na concorrência pelo Igor Coronado. Isso porque você não tem que negociar com clube nenhum. É uma negociação muito flexível. É basicamente uma negociação de salário. E aí, com todo essa situação aí dele estar apalavrado com o Corinthians, de já estar uma negociação muito próxima de ocorrer, um dos principais portais corintianos que a gente tem na internet fez uma provocação ao Flamengo. Ficaram assim, ó, uma notícia com o título: Flamengo diz sim ao Coronado. Aí traz a foto, né, do jogador, do Igor Coronado. Embaixo coloca assim: porém, o Coronado não perguntou nada. Eu tenho números, vocês têm a fé. Falando que, no caso, eles têm uma negociação em andamento e eles têm ali apenas, né, uma fé de acontecer uma negociação. Agora, eu não acredito na matéria de que o Flamengo esteja interessado ali em tentar voltar a conversa com o Coronado. Eu acho que isso simplesmente é o mercado do futebol no Brasil. É a mesma coisa do William José no Palmeiras. Eu não acredito. Com o que o Abel disse ontem, que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar jogador, meus queridos, o que o Abel disse ontem já mostra que essa negociação do William José, ela não existe. Ela é algo inventado. Inclusive, o presidente do Betis confirmou que não existe negociação nenhuma. E mesmo assim, agora pela manhã, eu vi diversos portais, diversas notícias falando que o William José está próximo de acertar a contratação com o Palmeiras e está muito empolgado. Sendo que, na verdade, já saiu notícias que o cara nem tem pretensão de voltar pro Brasil. Se vier pro Palmeiras, é ótimo. Mas depois do que o Abel falou, vocês estão acreditando nessas notícias? Eu não vou acreditar, não. Tanto que eu nem coloco aí, ó. Eu nem coloco no título, nem coloco nada disso de William José. Acho que teve um vídeo que eu fiz com o título do William José, mas foi pra trazer a notícia de que ele não ia vir. E aí, né, rolou essa provocação. Então, assim, eu não acredito que o Flamengo vai voltar atrás do Igor Coronado. Nós até repercutimos isso aqui e tudo mais, mas aí houve lá, acho que foi uma matéria do GE, que falou que, na verdade, foi o filho do Tite, que é auxiliar dele, que consultou ali a situação do Coronado, mas não tinha nada oficialmente, era uma coisa muito extra-oficial. Agora, o ponto é o seguinte, lá no canal do Oz Ideia, inclusive eu vou colocar o link na descrição, para quem quiser ir lá e ver esse vídeo, eu coloquei um vídeo, acabei de colocar, foi agora pela manhã, a respeito de uma análise de uma reflexão do Juca Kfouri. Porque o Juca Kfouri, ele soltou uma informação lá de que a dívida do Corinthians, ela pode ser muito maior do que se imagina, muito maior do que a gente já conhece. Eu pergunto para os torcedores do Corinthians, para portais do Corinthians, que tem muita influência em sua torcida, que é muito acessado, mano, em vez de vocês ficarem provocando o outro, por que vocês não tentam resolver a situação do que acontece dentro do clube? Vocês acham que gastar mais de 30 milhões com um jogador é natural? Porque é isso. O Corinthians está oferecendo mais de 1,5 milhões de salários para o Igor Coronado. Fora os outros jogadores que chegaram. Fora os jogadores que nem sequer pagaram. Qual a lógica dos caras se vangloriarem de terem uma negociação como essa? Se fosse com o Palmeiras, eu estaria preocupado. Os caras estão na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Os caras estão em último lugar de um grupo fraquíssimo. O grupo do Corinthians, no Campeonato Paulista, o qual eles ocupam a última colocação, é fraquíssimo. Qual que é o sentido disso? Às vezes eu não entendo a questão do torcedor. Vai lá e assiste o vídeo do Juca Kfouri. Assiste aquele vídeo, porque o que o Juca Kfouri falou ali é muito sério. Se essa dívida do Corinthians for realmente muito maior que 1,6 bi, meus queridos, vocês estão na beira de um abismo. E não é para estar aplaudindo contratação, muito menos provocando o rival. É para estar protestando em relação aos gastos que estão ocorrendo demasiadamente, com contratações
E situações ainda que nem se resolveram junto à própria FIFA. Aí, mais uma vez eu falo pra vocês, a Leila naquela coletiva, ela estava certa. Quando que no Brasil nós realmente vamos ter ali um limite financeiro para se trabalhar? Quando que no Brasil nós teremos esse fair play? Porque assim, é justo você utilizar mecanismos públicos para aumentar ainda mais as suas dívidas e ficar tudo bem? Não é justo. A dinâmica do futebol ela mudou e ela mudou muito. E isso vai ter algumas consequências. Por exemplo, olha a situação que vive o Vasco. Situação essa que, inclusive, está prejudicando até nós palmeirenses. Porque o Breno Lopes não vai mais para o Vasco. Porque a 777 já avisou que o jogador é muito caro. 4 milhões de euros. E a 777 falou que é muito caro. Por quê? Porque se tornaram uma SAF. Agora o Alexandre Matos está lá, cutucando os caras na coletiva, visivelmente falando que os caras ali são uma empresa e que os caras não têm a cabeça, né? Os caras não têm a mentalidade realmente ali de uma equipe de futebol. E a torcida fica ali, né, ó, a Deus dará. É muito sério isso, tem gente que acha que, assim, pô, a dívida no futebol é uma brincadeira, mas não é. Porque a gente não tá falando de uma dívida de 1, 2 milhões. Nós estamos falando de dívidas ali, de encargos trabalhistas, processos, que são muito, muito altos mesmo. Não é brincadeira. E mesmo que uma SAF venha, você não sabe qual vai ser a mentalidade dessa SAF. Ah, nossa, vamos ser salvados por uma SAF. Será que vai ser salvado mesmo? Ou será que vai prejudicar mais ainda a situação? Porque se os jogadores, eles já fazem corpo mole, se os jogadores, eles já não respeitam nem o clube, sendo o clube em sua essência, você imagina uma empresa, porque a SAF é isso. A SAF, o jogador, ele está trabalhando para uma empresa. Então, pessoal, acessem lá que tá muito bom o vídeo, tá muito bom esse vídeo, é um vídeo curto, rápido, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lá no canal As Ideias, quem puder se inscrever, vai ajudar bastante, beleza? Daí então, pessoal, agradeço todo mundo aí que assistiu mais uma vez o vídeo. Mais uma vez, bom carnaval a todos, tamo junto, valeu, falou, até mais.